Olá pessoal, voltamos aqui para mais um episódio do nosso Aprendiz de Bruxa. Estamos aqui com a nossa querida Ana e vamos então fazer as nossas perguntas aí. Se vocês tiverem perguntas, manda pra gente também, coloca lá nos comentários, a gente segura para um próximo episódio, tá bom? Bom, Ana, obrigada por você ter voltado. Nós vamos então dar continuidade aqui na nossa história sobre Aprendiz de Bruxa, nosso playlist. E eu queria perguntar hoje para você o seguinte: quando a gente morre, o que acontece? A gente volta para a Terra na forma dos 4 elementos? O que acontece com o espírito da gente? Explica um pouquinho. Bom, na bruxaria você entende como a questão de um sistema da vida, né? Então tudo é como se fosse um ciclo. É o nascer, o crescer, amadurecer, se reproduzir, envelhecer, morrer, voltar a nascer. Então isso vale para os animais, vale para as plantas em geral, né? E na bruxaria o que entende é que esses ciclos da vida, o ser humano ele tem, pensando, a mesma importância que uma formiga, por exemplo, que uma plantinha, que um vírus, cada um exercendo o seu papel. Então, o que acontece é que você nasce, você morre, vamos lá, na hora que você vira espírito, eventualmente no plano espiritual você pode encontrar com espíritos afins e depois você simplesmente reencarna. Mas não porque você tem que pagar uma dívida, um karma, não. É porque é esse o ciclo da vida. Nosso corpo físico volta para a Terra e se decompõe ali na forma dos 4 elementos básicos, digamos assim, e o espírito vai para cima, depois que um tempo que está lá, volta, retorna e reencarna nesse ciclo constante. Até né? Porque o ser humano ele tem os 4 elementos dentro dele, né? Então, assim, se você pensar que o corpo humano, boa parte dele é a composição de água, a água está presente. O fato de você ter a circulação sanguínea, o metabolismo, você tem a produção de calor. Então, você tem o elemento fogo, né? Então, você tem tudo isso. Você tem o elemento ar, pela respiração, né? E pensando no elemento terra, até a composição material, né? Do corpo, isso. Joia. Bom, então, na bruxaria, tá? Que a gente reencarna depois, novamente, né? Nosso espírito. Quando a gente reencarna, que a gente volta também vivendo junto com outros espíritos afins que viveram conosco numa vida anterior. A gente reencarna junto, com os mesmos amigos, familiares, como é no kardecismo? Então, isso é questionável, porque primeiro que você acumula ciclos de pessoas afins conforme sua existência. Então, pode acontecer de você encontrar pessoas afins, não necessariamente dentro da família, pode ser às vezes no ambiente de trabalho ou viajando para outro país, né? E porque na verdade não tem essa sequência lógica. Então nessa vida eu gostei muito desses amigos, necessariamente vou encontrar. Não, na hora que você desencarna você tem um espírito meio universal, sabe? Que lembra das suas outras vidas, das suas relações. Entendi. Qual é o sinal que você percebe? Tanto de simpatia ou de antipatia? É quando você mal conheceu aquela pessoa, você tem uma excelente impressão ou tem uma péssima impressão. Ou você nem conversou com a pessoa ainda, você olha para ela e fala assim, não gostei daquela pessoa. Exato. Esse é o sinal que algo não deu certo em algum momento. A energia não bateu. Energias que não se correspondem. Entendi. Né? Então, assim, essa coisa da reencarnação na bruxaria não é um
a gente não tem um controle, né? De para onde a gente não escolhe a vida que a gente vai ter, e é um ciclo sem fim, um ciclo que começa e termina, assim como todos os outros elementos da natureza. Porque no fundo é um ciclo que você acumula aprendizado e conhecimento. Lembrando isso, na perspectiva da bruxaria, não tem essa história de bem e mal. Antecipando aqui, né? Por quê? Porque bem e mal está no contexto moral da organização das sociedades. E as sociedades mudam, tá? Então, e também tem a noção de perspectiva. O leão mata um cervo para atender a sua fome. Ele é punido porque ele matou o cervo? Não. Dentro da natureza ele busca alimento. Mas qual é a obrigação do cervo? Sobreviver. Fuja e lute por sua sobrevivência. É isso. Tá. Então é aquilo, cada um correndo atrás da sua sobrevivência e da sua melhora, né? Do seu aprendizado, eu diria, sabe? Porque mesmo quando você se envolve em algo ruim, digamos assim, algo que deu muito errado, porque você tomou uma ação errada, é a oportunidade de aprendizado para você não fazer de novo. Mas eu posso dizer que na bruxaria existe evolução, assim como no espiritismo, na religião católica, onde você vai aprendendo e você evolui e volta melhor? Então, na bruxaria não tem essa história do melhor, tá? O melhor seria o seguinte: como é que eu uso o meu aprendizado ao longo da minha vida? Isso é a coisa, mas não tem aquela história, que eu virei um espírito perfeito, um espírito de luz. Não, porque todos os seres são iguais, sabe? Então, enquanto eu ajo no meu meio de maneira ética, eu não prejudico o meio ambiente, eu não crio um mundo de sofrimento, né? Então tá tudo bem. É isso. Não tem a história desse ser mais evoluído ou menos evoluído. É uma organização sistêmica. Tá. Complexo, hein, gente? Não é tão simples assim a coisa, ó. Tá vendo? A coisa é séria, tem que estudar, tem que ler bastante. Outra pergunta, Ana. Existem espíritos que são chamados de espíritos protetores na bruxaria? Como a gente fala assim, nosso anjo da guarda, alguma coisa do tipo? Não com a terminologia anjo, mas como espírito protetor. Esse espírito protetor pode ser um ancestral, um espírito que conheceu em outra vida e te encontrou, ele está desencarnado e você está encarnado e ele tem afinidade com você, né? Então ele tenta te dar uma boa vibração, né? Também pode ser a forte conexão com um dos 4 elementos. Se eu sou uma bruxa do elemento terra, eu sinto que a minha proteção vem em rituais que eu utilize o elemento terra, que não é só a terra mesmo. Um cristal, por exemplo, né? Entendi. Coisas ali que são oriundas do chão, da terra. Exato. Né? O que ela produz ali, né? Isso. Poderia, por exemplo, ser uma planta. Pode, sem dúvida. Né? Tá. Então, assim, eu posso dizer que esses espíritos ancestrais protetores são espíritos que estão ali no stand-by, esperando para reencarnar numa oportunidade para eles, então. Estão na fila. Exato. É uma fila e isso, a bruxaria não entra muito nesse assunto, sabe? Quanto tempo leva. Porque a ligação mais forte da bruxaria é isso. Eu e com a minha questão energética com o universo. Então, tudo que está à minha volta. Eu não penso muito nisso. Se morreu, vou voltar como? Vou voltar rico, vou voltar pobre, vou nascer na China, no Brasil. Tá, entendi. Entendi. Bem legal. Ainda tá vindo mais perguntas. Não tem problema. Bastante coisa aqui para perguntar, viu? Conforme você vai falando, vão surgindo novas ideias. Bom, Ana,
esse episódio, para ele não ficar muito longo, a gente para por aqui, a gente continua no próximo. Mandem as perguntas de vocês aqui embaixo, no campo de perguntas e comentários. E muito obrigada por hoje e a gente segue para uma próxima. Beleza, até a próxima então. Até a próxima. Beijo.